E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje nós vamos falar um resumo aqui de histologia sobre o tecido nervoso. Então, para começar, eu já vou colocar uma foto, vou pedir para a minha editora, vulgo eu, colocar uma foto aí na hora da edição, de uma célula nervosa, de um conjunto de células nervosas, nervosas, né? Para você entender como é que funciona. Então, a principal célula do tecido nervoso é o neurônio, tá? Então, o neurônio, ele vai desempenhar uma função aí de fazer o quê? Né? O pessoal fala, transmitir o impulso nervoso. Calma, não é só isso, né? Vamos com calma, vamos por partes. Ele recebe, né? E aí sim ele vai, né, passar e transmitir esse impulso nervoso, ok? Então a principal função dele aí vai ser essa recepção e transmissão dos impulsos nervosos, tá? Ele comunica a gente com o meio ambiente, com o meio externo, né, através das sensações, ok? Então, o neurônio ele não trabalha sozinho. Ele é uma célula extremamente especializada, extremamente, vamos dizer, complicada ali com relação à tua função, né, a função que ele exerce. Então, ele tem algumas células auxiliares. O neurônio, vou colocar a foto então aí para vocês, olha o neurônio, olha as células que o acompanham, que são chamadas de célula da glia, ou gliócitos, tá? Vamos olhar essa foto aí para a gente poder analisar. Então, o neurônio que você está vendo aí, ele é uma célula que possui uma região chamada corpo celular, que é ali no meio, aquela parte bonita que parece uma estrela, e a parte de trás dele ali é chamada de axônio, tá? Aquele rabinho axônio. No corpo celular, nós temos aí essas ramificações pequenininhas aí, que são chamadas de dendritos, ok? E aí nós temos essas células da glia, que são células que vão fazer o quê? Sustentar, defender e nutrir os neurônios, tá? Quais seriam as funções, então, aí, como está nessa figura? Os oligodendrócitos, eles vão formar a bainha de mielina, tá? Então, eles fazem um componente aí relativo ao tecido nervoso. As células da micróglia, elas fazem defesa, elas ajudam aí, né, o neurônio fazer sua função, defendendo por meio de fagocitose. E os astrócitos, que lembram muito uma estrela, são os responsáveis pela proteção e pela nutrição dos neurônios, ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, além disso, é a direção do impulso nervoso. Eu sempre gosto de dar o exemplo da mão, né? Nós temos aqui, ó, na mão, a região aqui dos dedos, então os dedos são os dendritos, vão em direção ao corpo celular, e aqui embaixo nós temos o subaco, mentira, é a axila, né? Então, como que você vai gravar? Dendritos, corpo celular e axônio. Então, o sentido do impulso nervoso é dendritos, corpo celular, axônio. Dendritos, corpo celular e axônio. Sempre um dendrito, que é essas ramificações, manda o impulso para o corpo celular, passa para o axônio, manda para o dendrito do outro neurônio, corpo celular, axônio, dendrito, corpo celular, tá? É sempre nesse sentido. Nós não temos corpo celular com corpo celular de neurônios, tá? Pelo amor de Deus. Tá? São os dendritos que mandam essa comunicação e elas vão atingindo os vários neurônios, ok? Como que acontece essa questão do impulso nervoso, então? Nós temos, vou ver se eu coloco também uma foto aí de potencial de ação para vocês verem. O neurônio, então, ele tem a membrana em potencial de repouso. E o que seria esse potencial de repouso? Nós temos uma concentração de sódio maior fora da célula, de potássio maior dentro da célula e de íons cloro, tá? O cloro fica ali dentro e faz com que a membrana fique negativa, lá dentro. E do lado de fora, a membrana está mais positiva pela concentração de sódio, tá? Nesse momento, nós temos um potencial de repouso. Quando a célula vai realizar um potencial de ação, para você passar uma mensagem, transmitir uma mensagem, ela abre esses canais que estão, né, fazendo transporte ativo, segurando o potássio lá dentro por ATP, por energia, segurando o sódio para fora, gastando ATP. Esses canais abrem, a gente tende a equilibrar essa quantidade de íons, então sódio entra, o potássio sai, cloro sai, e a gente despolariza essa membrana. Então, acontece um potencial elétrico, tá? As cargas dos cátions e ânions aí, elas se desbalanceiam. E isso vai acontecendo por toda a membrana enquanto acontece esse potencial de ação, tá? Veja na foto aí, então, como é que funciona. Nós temos aí um estímulo, né, que vai fazer com que aconteça essa inversão de polaridade. Aí nós temos um potencial de ação. Nesse momento aí, o potencial elétrico dentro da célula é mais 40 milivolts, tá?
Depois, então, que passa esse impulso nervoso, os canais vão se abrir e vai voltar a quantidade que a gente tinha anteriormente dos íons para cada lado, tá? Já manter o desequilíbrio que é por transporte ativo pela bomba de sódio e potássio, certo? Então, isso é transmitido pelas áreas vizinhas do neurônio, como a gente comentou, tá? E quando a gente tem essa região da bainha de mielina que aparece na foto, esse impulso a gente chama de saltatório, ok? A gente tem também a questão das sinapses, né, que acontecem no sistema nervoso, que seriam as sinapses elétricas e as sinapses químicas, tá? Vou pôr a fotinha aí também para você observar. Uma sinapse elétrica, então, ela é mais rara, tá? Passa o impulso nervoso mais rápido. E as químicas são mais comuns e envolvem os neurotransmissores, tá? Acetilcolina, dopamina, noradrenalina, serotonina e endorfina, que são neurotransmissores, tá? Não confunde com outros nomes, não, que os outros nomes aí que lembram ina é geralmente hormônio, tá? Ocitocina e tudo mais, não é neurotransmissor, ok? Cuidado, tá? E quando a gente tem uma sinapse que acontece no nosso músculo neuromuscular, neurônio ligado ao músculo, a gente chama de placa motora, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, entendido esse conteúdo, porque você já sabe, né? Aqui é para você estudar tecido nervoso e não ficar nervoso no final, é para entender o conteúdo, porque biologia é para a sua vida.